Jeremias capítulo 33, versículo de número 3. Assim que você encontrar, nós vamos ler. Olha só o que diz a palavra. É um texto muito conhecido das Escrituras, que diz assim: clama a mim, e o que? E responder-te-ei, e o que mais? E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, que o que? Que não sabes. Amém? Você crê? Numa outra versão diz assim: e Deus continuou: Jeremias, se você me chamar, eu responderei, e lhe contarei coisas misteriosas e maravilhosas que você não conhece. Amém? Coisas que você não tem nem ideia. Você crê que Deus tem coisas maravilhosas para a tua vida? Quem crê assim? Deixa eu ver. Você crê que Deus tem coisas assim, como você está lendo aqui, ó, coisas misteriosas? Pode se assentar, ocupe o teu lugar, toma o teu assento. Nós vamos meditar nessa palavra. Eu quero ser bem breve. Gostaria que você prestasse o máximo da sua atenção. Que bom que você está aqui na casa do Senhor e você não olhou para a chuva, para o mau tempo, para a dificuldade. Você veio, e eu tenho certeza que Deus tem uma bênção para você. Amém? Você sabe que a palavra diz que nós temos que orar para que o Senhor não volte nem no sábado nem no inverno, porque no sábado pode ser que muita gente fique em casa, né? Suma, desapareça. E no frio, no inverno, mais um motivo para que as pessoas também não queiram estar na casa de quem? De Deus, ou não queiram buscar a presença do Senhor, né? Estão encolhidas, estão com frio. Mas que bom que você venceu tudo isso, não olhou para as dificuldades. É por isso que a palavra diz assim: aquele que melita não se embaraça com as coisas do que? Dessa vida. Essa palavra melita aqui não é para fazer café, tá bom, pessoal? Não é coador, filtro de café. Não, milita vem de militar. E você vê que o militar, ele não pode se embaraçar com as coisas do que? Dessa vida. Você não vê, por exemplo, no meio de chuva, de dificuldade militar, os soldados com guarda-chuva, né? Nós vamos lutar com guarda-chuva aqui. Você já viu isso? Pelo contrário, a pessoa, ela enfrenta, ela não olha barro, ela não olha chuva, né? Quando você vamos pegar a questão do soldado, exército, o soldado enfrenta barro, enfrenta chuva, mau tempo, toda dificuldade, nada pode pará-lo, não é assim? Então, quando fala que aquele que milita, fala aquele que luta. Ele não pode se embaraçar com as coisas dessa vida. Então ele não pode ficar olhando para mau tempo, para dificuldade, nada disso, nada disso, tudo o contrário. Por isso a palavra diz que nós não andamos pelo que vemos, mas sim pelo que cremos. Eu estou vendo, ao meu redor está o caos, ao meu redor só problema, ao meu redor luta, dificuldade, tudo que eu não quero. Então, se eu ficar olhando para essas coisas, eu desisto, eu paro de lutar, porque eu estou olhando para as coisas que estão ao meu redor, estou andando pelo que eu estou vendo. Mas quando a palavra diz que nós andamos pelo que cremos, é porque ainda que aquilo que eu estou vendo é negativo, eu creio num Deus do impossível, eu creio num Deus de milagre, eu creio num Deus de maravilhas. Então eu enxergo as coisas pela fé. Amém? Essa é a grande diferença. Quando nós olhamos para esse texto e vemos a palavra dizendo: clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes, coisas misteriosas e maravilhosas que você não conhece, eu vejo que Deus, Ele nos convida a enxergar algo que ainda não existe, a ver as coisas pela fé, a clamar por um milagre, a clamar por uma situação que aparentemente, dentro de uma visão humana, ela ainda não existe. É algo invisível, é algo que ninguém enxerga, algo que ninguém viu. Eu poderia até dizer o seguinte, que para crer no impossível, você primeiro tem que ver o invisível. E essa frase é bacana, dá até para repetir, para memorizar. Diga assim comigo: para crer, mas fala com vontade, diga assim: para crer no impossível, é preciso primeiro ver o invisível.
Como é que faz para enxergar o invisível, pessoal? Vocês estão vendo aqui o celular de última geração nas minhas mãos? Não. Mas está aqui na minha mão. Mas está aqui como? Invisível. Você sabe que a presença de Deus é algo que? Invisível. Você está vendo Deus aqui? Se você falar que está vendo aqui, depois nós vamos conversar com você, vamos dar uma olhadinha e tal, fazer uma anamnese aí, uma analisada. Ninguém o quê? Acreditaria. Ninguém acreditaria, porque o nome disso é impossível. Agora olhe para mim aqui, o que para você é impossível? O que para você é algo absurdo? O que para você, se alguém disser não, vai acontecer assim, você vai dar até risada, vai dizer até parece, imagina, não tem jeito não, isso aqui já era, acabou, não tem mais esperança. Qual é a impossibilidade? Qual é o problema? Qual é a situação que você está vivendo hoje, que para você é semelhante a essa situação do povo hebreu? Impossível. Para você não tem como, para você não tem jeito, mas o que a palavra do Senhor nos ensina, e você pode até conferir, pode colocar para mim essa referência, Lucas capítulo 18, versículo 27, diz assim, que aquilo que é impossível aos homens é possível a Deus. Pode ser impossível para você, pode ser difícil para você, pode ser complicado para você pode não ter jeito, para você pode não ter esperança. Quem sabe para você o médico já deu o diagnóstico e disse não há mais o que fazer. Quem sabe para você o advogado já te decepcionou e disse não tem mais o que fazer. Quem sabe para você não há mais esperança, mas olhe, Deus está falando contigo nesta noite dizendo, olhe aquilo que ninguém enxerga, veja o invisível. Assim como Moisés, ele não teve medo da raiva do faraó. Não temas o inimigo, não temas o problema, o inferno, a luta, a dificuldade não é maior do que o Deus que você serve. Enxerga o invisível pela fé. Amém. E creia nisso. Esse texto faz uma referência ao êxodo, a partida deles, o não temer o problema, o não temer a dificuldade, o enxergar aqui o invisível, vivendo essa promessa que nós lemos aqui no início. Clama a mim, e o quê? E responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas o quê? Grandes e firmes que tu não sabes, coisas misteriosas e coisas o quê? Maravilhosas que você não conhece. Mas enxergue as coisas pela fé, veja pela fé aqui, e creia que esse Deus é um Deus que pode fazer isso. A própria palavra nos ensina, diz assim, como pensei, assim se sucederá. Como imaginei, assim se efetuará. Quer ver isso? Por favor, coloca essa referência aí, Isaías capítulo 14, versículo de número 24. Olha o que o próprio Deus está falando para você. Como pensei, do jeito que você pensa, da maneira que você enxerga as coisas, da maneira que você vê as coisas. Isso faz a diferença, pessoal. Há um tempo atrás eu estava vendo uma reportagem, um relato de uma pessoa bem sucedida, alguém que sonhou, alguém que projetou algo, alguém que imaginou algo, famoso, mas no meio do percurso ele morreu. E então a esposa, a família deu continuidade ao projeto, ao plano, ao sonho dele. E no dia da inauguração alguém disse, o fulano ficaria muito contente se ele pudesse estar aqui e ver aquilo que um dia ele o quê? Imaginou, sonhou, agora então real. E a esposa disse, é verdade, ele ficaria muito feliz em estar aqui, mas tudo que nós estamos vendo hoje, ele já via há muito o quê? Há muito tempo.
Ele não conseguiu ver com os olhos carnais, mas ele viu tudo aquilo e planejou tudo aquilo, projetou. Porque olhe para mim, você só chega aonde os seus olhos alcançam. Você só chega aonde a tua visão alcança. Se a tua visão fica limitada, então Deus permite tubarões no seu aquário, que nós falamos semana passada, para que você se mexa e enxergue além, porque senão você fica limitado na sua visão. É fato isso, pessoal. A gente só chega onde a visão alcança. E se a visão ficar aqui, vai ficar aqui mesmo, acabou. É só isso. Mas Deus tem o quê? Muito mais para você. Deus tem coisas maravilhosas, misteriosas. Olha o que diz aqui, ó. O Senhor dos Exércitos jurou dizendo: como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Vou fazer o que resolvi e vou realizar o meu plano. Do jeito que você, o próprio Deus está falando isso aqui, ó. Como pensei. Aquilo que você pensa, aquilo que você determina, ele vai suceder, ele vai acontecer. Primeiro acontece aonde? Aqui, ó. Por que o povo alcançou aquela liberdade? Moisés está vendo o invisível. Moisés está enxergando o invisível. Eu vou terminar esse texto com você, eu vou te contar uma mensagem, uma parábola aqui, um texto, uma história bíblica. A palavra diz que um rei armava muitos laços e ciladas contra o povo de Deus. E ele ia lá e formava uma emboscada e deixava tudo planejado. Agora nós vamos acabar com eles. E de noite vinha o Senhor e contava tudo para o profeta. E ele ia lá e falava: ó, pessoal, não passa por tal lugar porque lá tem uma emboscada. Não vai por aí não porque tem uma armadilha. E então o pessoal ia lá meio que já preparado, e realmente estava lá emboscado, estava lá a armadilha. Então todos os planos dele eram o quê? Frustrados por conta desse profeta. E ele ficou tão indignado, ele falou: não é possível, deve ter um traidor no nosso meio que deve estar contando os nossos o quê? Planos. Tem alguém aqui no meio que é traíra. Que a gente faz aqui um planejamento e vai lá, parece que já estão sabendo. Tem traidor no nosso meio. E aí alguém diz: não, rei, acontece que tudo que o senhor fala lá no seu quarto, lá na sua cama, na cabeceira da sua cama, sozinho, seus planos lá, Deus vai lá e conta para o profeta. E aí não tem jeito, não tem o que fazer, não há o que fazer. Deixa eu te mostrar esse texto, por favor, na Bíblia, para você entender. Abra sua Bíblia aí, por favor. Pegue a sua Bíblia e abra comigo no segundo livro de Reis, capítulo 6. Não vou fugir do assunto não, tá? Estou no mesmo assunto. Segundo livro de Reis, capítulo de número 6. Olha que legal. Versículo de número 8. Segundo livro de Reis, capítulo de número 6. Eu vou dar uma passada bem rápida, tá, pessoal? Versículo 8 diz assim: e o rei da Síria fazia guerra a Israel e consultou com seus servos, dizendo: em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. Está vendo? Versículo 9. Então, versículo 9: mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios descerão ali. Eles estão escondidos esperando para atacá-lo, avisando o rei de Israel. Versículo 10, dá uma olhadinha no 10. Então o rei de Israel avisou os homens que moravam naquele lugar e eles ficaram em alerta. E isso aconteceu quantas vezes, pessoal? Várias vezes. Não uma nem duas, várias vezes. Versículo 12, dá uma olhadinha, olha o 12. Então um deles respondeu: nenhum de nós. Então disse o rei, turbou-se com esse incidente, chamou seus servos e disse: não fareis saber que no nosso meio tem um por Israel, tem um traidor aqui, ó. Qual de vocês está do lado do rei de Israel? Tem um traíra aqui. Versículo 12, olha lá. E um deles respondeu: nenhum de nós, ó rei.
O profeta Eliseu é quem conta ao rei de Israel tudo o que o Senhor fala, até mesmo dentro do seu próprio quarto. Quem crê nisso aqui? Sabe o que a palavra diz? Que Deus revela os seus segredos aos seus servos, os profetas. Deus é Deus que faz isso, pessoal. Deus é Deus que nos dá uma... Quem crê de verdade nisso aqui? Eu creio e eu vivo isso. É impressionante como Deus mostra as coisas, pessoal. Como Deus revela, como Deus mostra as coisas. Em sonho, sabe? Você sonha, Deus... acontecem umas coisas, você fala, meu Deus, como Deus revela, como Deus mostra as coisas. Sabe aquela palavra que diz assim: não há nada em oculto que não venha a ser o quê? Revelado. Tá lá, aqui, olha isso. Fala sério, quem é que vai saber o que a pessoa está pensando lá no quarto dela, na cama dela? É um negócio que só está onde? Aí Deus vai lá e fala tudo. É Deus, pessoal, é Deus. Aí olha só o versículo 13, olha isso, olha o que ele fala. Versículo 13, aí o rei ficou doido, falou: vou pegar esse profeta, vou acabar com ele, vou matar ele. Então o rei ordenou: descubra onde ele mora, onde ele está, e eu vou pegar ele e vou acabar com ele. Tá, beleza, fizeram uma armadilha, vamos pegar o profeta então. Versículo 14, pula lá, vamos para o 14, deixa eu ver. Então enviou para lá cavalos e carros de um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. Estão atrás do profeta, tropas, soldados, cavalos, aí veio tudo lá. Versículo de número 15, dá uma olhadinha. No dia seguinte, bem de manhã, cedinho, levantou muito cedo o moço do homem de Deus, que seria, quem é o moço aqui do homem de Deus? Quem é aqui o profeta? Você sabe quem é o profeta? Se o profeta é Eliseu, quem é o moço do profeta? É o tal do Geazi, o Geazi, não é esse? Sim ou não? Então vamos lá. No dia seguinte, cedinho, o empregado de Eliseu levantou-se e saiu de casa. Aí viu as tropas sírias com seus cavalos e carros de guerra cercando a cidade. Então entrou em casa e disse a Eliseu: Senhor, nós estamos condenados, já era, a casa caiu, e agora, vamos morrer tudo. Pega as armas aí. Já era, que faremos? O moço do homem de Deus se levantou muito cedo, saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade, com cavalos, carros. E então o seu moço lhe disse: ai meu senhor, que faremos? Gente, vamos lá, a coisa está complicada aqui, não está não? Como é que faz para sair de uma situação dessa onde você está cercado? Só Deus. Você tem que ficar agora o quê? Invisível, ou não? Você tem que ficar invisível. O único jeito de você sair daqui é se você, sabe, ou você voa, ou você cava. É ou não é? Sabe? Você tem que ter superpoderes aqui agora. Porque como é que você vai sair daqui, gente? Invisível. Não tem jeito, você está encurralado. Imagina o desespero do moço, a hora que ele levantou e abriu a porta assim, viu tudo cercado, falou: que a casa caiu. Já era. Agora já era. Vamos morrer. Estamos condenados. Como é o nome dessa situação? Impossível. O impossível chegou. Aí vem o texto que é o clássico da palavra de Deus, que já que estamos falando de ver o invisível, né? Olha o que o profeta fala para ele. Olha, e nós já vamos orar. Versículo 17, olha o que ele fala. 16. E Eliseu disse: não tenha medo, pois aqueles que estão conosco são mais numerosos do que os que estão com eles. Não temais, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com quem? Com eles. Aí que o moço ficou mais maluco, falou: esse profeta é louco, velho, é doido. Nós estamos cercados, estou falando para o cara que nós vamos morrer. Mandei pegar o lençol branco já, a bandeira de paz, se entregar. O cara está falando que tem mais gente com a gente. Onde que está esse negócio de gente que estou vendo? Só tem eu e ele aqui. Cara doido. Como que mais são os que estão conosco? Está doido. Aí versículo 17, olha o que ele faz. Olha aí, dá uma olhadinha. Então orou assim:
Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. Ele não está enxergando, meu Deus, ele não está vendo não, porque o mundo espiritual é invisível ao olho nu, ao que não crê, ao incrédulo. Ele está arruinado, já era, não tem mais o que fazer, está acabado, estamos condenados. Que faremos? Senhor, abre os olhos para que ele veja. Ele orou: Senhor Deus, abre os olhos do meu empregado, do moço, deixa que ele veja. E Deus respondeu a oração dele. Então Deus permitiu, e eis, olha só, abriu o Senhor os olhos do moço e ele viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Ele abriu os olhos e olhou para cima e viu ao redor de Eliseu, olha só, todo a casa, o morro, a montanha cercada de cavalos de fogo e carros de fogo. Ei, Deus enviou um exército de fogo, cavalos, carros de fogo, um exército celestial, anjos. Ei, eu quero profetizar sobre a tua vida. Eu não sei qual é o problema, eu não sei o que está te encurralando, te cercando, te impedindo de avançar. Você está assim, apavorado, mas eu profetizo pela fé: abra os teus olhos, que o Senhor abra os teus olhos e você veja que maior é o que está conosco, maior é o Deus que você serve do que o inferno que se levanta, maior é o Deus que você crê e confia do que o problema que você está enfrentando, e a vitória é certa em nome de Jesus. Amém. Diga glória a Deus. Pela fé, pessoal. Sabe como é que eles vão sair daqui? Praticamente na condição que eu disse: vendo o invisível, vendo o que ninguém vê, vendo o que ninguém vê. Esse é o Deus que nós servimos, um Deus que faz o quê? Maravilhas. E para mim terminar, a última referência que eu vou ler com você, depois você lê todo o texto, você vai ver que Deus deu vitória. Deus é um Deus tremendo, pessoal. Para mim terminar, Romanos 4,17, e eu termino aqui agora com você, porque a palavra diz que esse é o Deus que nós servimos, um Deus capaz de fazer isso aqui, ó. Romanos 4,17, como está escrito: por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica o quê? Os mortos, e chama as coisas que não são, como se já o quê? Fossem. Um Deus que faz com que exista o que não o quê? Existia. Ele faz o invisível se tornar o quê? Visível. Esse é o Deus que nós servimos. Ele chama à existência as coisas que ainda não existem. Haja luz, haja cura, haja libertação, haja milagre, haja vida. Esse é o Deus que nós servimos. Haja salvação, haja transformação, haja mudança, haja testemunho, haja milagres. Amém? Fique em pé no teu lugar. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor, bem forte a sua palavra. Vamos dar a Ele uma linda salva de palmas. Aleluia. Aproveita, abra a tua boca e diga glória a Deus. Diga amém, Jesus. Diga que assim seja. Coloque a mão sobre o teu coração, feche os teus olhos, eleva o teu pensamento aos céus. Nós vamos orar. Pela fé, Abraão via o invisível, ele não temia o faraó, não ficou com medo da raiva do rei do Egito, mas ficou firme. Foi assim que você leu lá. Ficou firme, como vendo o invisível. Deus está falando com você nesta noite. Não temas a raiva do rei do Egito,
Não temas a raiva do diabo. O inferno está furioso. O inimigo tem se levantado contra a tua vida, tentando de todas as maneiras acabar com a tua fé, fazer você voltar atrás, fazer você desistir, fazer você se decepcionar, fazer você parar pelo caminho, fazer você acreditar que não tem jeito mesmo, que é impossível, que tudo está acabado, que não há mais o que fazer. Não tenha medo, fica firme, veja o invisível, fica firme como Moisés, vendo o invisível, porque você vai ver o que Deus vai fazer. Oh querido, Ele vai bradar do céu, Ele vai fazer maravilhas, Ele vai fazer maravilhas. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes, coisas misteriosas, coisas maravilhosas que você nem sequer imagina. Fica firme, veja pela fé, e você vai viver o impossível, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Meu Deus, nós cremos em Ti, ó Pai. Fortalece a fé dessa pessoa. Ah, meu Deus, a minha oração nesta noite é a oração do profeta Eliseu. Abre os olhos do moço, abre os olhos dessa mulher, abre os olhos deste homem, abre os olhos deste jovem, abre os olhos, meu Deus, desta jovem, abre os olhos dessa pessoa, para que ela veja que maior é o Deus que ela serve, que maior é o Deus que nós confiamos, do que o problema, do que a situação, do que o inferno que se levanta. Oh glória! Exalte o nome dEle, adore e engrandeça o nome dEle. Ele está neste lugar.